Olá pessoal, eu sou a Priscila Magami e bem-vindos ao Pod Pri. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito incrível que chegou aqui também na nossa prefeitura, mas que já é uma grande amiga, uma querida. Trata de um tema muito bacana, um tema também que tem umas questões de políticas públicas importantes, mas como a gente diz, aqui a gente trata de temas às vezes complicados, mas de forma simplificada. Se você está aqui é porque você curte o nosso podcast. Ia te pedir para se inscrever no canal, compartilhar, chamar mais pessoas aí, porque o tema de hoje é muito incrível. A gente vai falar sobre turismo. Ativa o sininho também para que todos os programas a gente possa te convidar para participar e curta muito. E é muito bom ter você aqui. Hoje eu tô com ela, que tem cuidado do turismo da nossa cidade, com um olhar muito técnico. Ela é muito bem aí formada, ela vai contar um pouquinho para nós. A gente está aqui hoje com a Grislaine Guedes, é a nossa coordenadora de turismo na cidade, na Prefeitura de Mogi. Gris, prazer ter você, uma querida, bem-vinda e obrigada por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço, o prazer é meu. Estou muito feliz com o convite. Eu também, estou muito feliz de ter você com a gente, de ter você na prefeitura e de ter você aqui. Né? A gente já conversou bastante, né, Gris? Sim. Eu falei para ela, é uma das minhas formações também em marketing turístico, então é uma área que eu gosto muito. A gente já desenvolveu alguns trabalhos, a gente tem um olhar para a cidade com muito carinho, né? Mas queria falar um pouquinho de você, Gris. Fala um pouco da tua formação, quem é a Gris, para que a nossa Mogi, a região, conheça um pouco de você. Claro, com certeza. Bom, eu sou a Grislaine, né? Mas todo mundo me chama de Gris, eu adoro, eu acho bem mais fácil, né? Mais prático. Eu sou formada em turismo, um famoso turismóloga. O quê? As pessoas me perguntam o que é turismóloga. É uma pessoa que é formada em turismo. Para mim é muito gostoso essa área, eu tenho prazer, assim. Então, eu fiz bacharelado em turismo, né? Na graduação, depois fiz o mestrado, agora estou no doutorado em turismo. E eu gosto muito, assim, eu sou apaixonada pela área. E é isso. E aí eu sou uma viajante de plantão, assim, sempre que eu posso. Eu gosto de mochilar, então eu sempre vou, né? Descobrir aí os produtos, né? Exatamente. Globais. E me fala, a tua experiência profissional também foi na área pública? Conta um pouquinho da tua trajetória aí profissional pra gente. Claro, com certeza. Bom, como toda boa turismóloga, né? A gente começa a explorar ali no primeiro ano de faculdade, já na graduação. Então, eu trabalhei na área de agenciamento turístico, né? Em agência de viagem, operadora de viagens. Trabalhei um tempo em Brotas, assim, foi uma época muito bacana na vida, jovem, né, aventureira, querendo unir o útil ao agradável, unir o útil ao agradável, né, fazer muito rafting, rapel, arborismo, então, legal. assim, foi uma época muito bacana. Trabalhei também com eventos na área de entretenimento. Depois fui para a área de consultoria, né, trabalhando mais com planejamento estratégico, ou seja, desenvolvendo ações ali, diretrizes para a área de turismo. Muita pesquisa também de demanda, ou seja, entender assim qual que é o fluxo, né, de pessoas que vêm para uma certa localidade, ou quais são os tipos de pessoas que deveriam visitar aquela localidade e não vão por algum motivo hoje em dia. Muitas vezes é porque não conhece, né, ou tem algum tipo de insegurança. Então isso assim foi um tempo que eu trabalhei muito e depois fui trabalhar no governo do estado de São Paulo, na Secretaria de Cultura do estado de São Paulo. Foi uma experiência muito bacana para mim, né? Eu estava ali não na área fim, que a gente diz diretamente com o público final, trabalhando em algum equipamento cultural, mas trabalhando lá na definição, né, planejamento, sim, de planejamento estratégico mesmo, né? E uma unidade de monitoramento que foi, assim, uma experiência bacana e a gente atuava ali em parceria com as organizações sociais da cultura. Então, assim, foi uma experiência bem, bem legal mesmo. Foi o último antes de você vir para Mogi. E aí eu recebi esse convite, fiquei muito feliz, porque, claro, cultura e turismo tem a ver, mas eu sou apaixonada por turismo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. De vir diretamente agora para a área, né, Gris? Exatamente. Gris, você já conhecia Mogi? Eu conhecia Mogi, mas assim, eu tô com um olhar muito mais diferente, apaixonado agora. Porque antes eu vim como turista, né? Explorei algumas coisas, mas agora é um conhecimento mais técnico, né? Aquela coisa de ir a campo, de conhecer as pessoas, de explorar, né, a região. E aí eu tô nesse processo agora de aprendizado, que a gente aprende muito, né, com as pessoas, conversando, assim, conhecendo o território. Hoje de manhã mesmo eu estive na região de Coatinga. Sensacional, e né? E aí eu achei maravilhoso. É um mundo à parte, né, assim, de sossego, eu falo, qualidade de vida, a gente levar a estrutura para lá, para que eles possam ficar lá e usufruir daquele lugar, né? Sim. Porque lá é incrível, né? Eu gosto muito de Coatinga, né? Sim, e eu fiquei muito feliz, assim, porque me procuraram, né? E, nossa, eu acho maravilhoso, porque muita gente não entende o turismo, assim, e dá o valor, né?
né? Então, isso é muito bacana, essa troca de experiências. Então, acaba aprendendo muito e trocando muito com as pessoas, assim, no dia a dia. Isso. Que legal. E você viu como o Mogi é vocacionado, né? A gente fala que ele tem uma vocação e é tão numerosa, as possibilidades de turismo aqui, elas são tão numerosas que é até difícil. A gente fala que o grande dilema nosso é posicionar Mogi, porque é eco, é bike, é histórico, é cultural, são tantas vocações, né, que eu acho que esse está sendo um desafio, Gris. Com o que Mogi é? Que lugar na cabecinha do turista, do visitante, Mogi vai ocupar? Você tem percebido isso? Sim, com certeza. Até fiz uma listinha aqui, né, assim, dos segmentos principais. Ecoturismo, com certeza. Muito. Principalmente observação de aves e, assim, outras atividades, né, de caminhada e tudo mais. Atividades de turismo de aventura, né, tem pessoal forte da canoagem aqui no município. Tem o ciclismo. Nossa, o pessoal também, da bike, assim, é muito forte aqui. Então, é muito legal mesmo. Tem uma força muito grande do turismo religioso por conta, né, de festas como a Festa do Divino mesmo. E a religiosidade. As rotas, né? E as rotas que a gente tem aqui, os caminhos que também trazem muito isso, assim, é especial pra gente. O turismo rural, que é muito forte. A gente tem várias propriedades e tá sendo muito bacana essa experiência para mim, porque eu tô tendo contato, assim, com realidades muito distintas. E uma riqueza, né? E uma riqueza, Gris, assim, sim. Que beleza, né? Que orgulho que eu tenho, assim, de mostrar isso, né? E, assim, as pessoas, elas estão interessadas. Eu percebo que tem algumas associações que elas estão, assim, né, mais engajadas e querendo aprender e querendo trocar e me perguntando como a gente pode se ajudar, né? Porque eu acho que tudo começa pelo diálogo e parceria, assim. Então, pra mim, eu adoro, assim. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então, acho que isso tá sendo muito válido. Muito legal. Tem mais algum segmento que você demarcou aí? Não, assim, gente, tem muita coisa em Mogi, né? É muito louco. Mas aqui eu coloquei também a área da gastronomia e eventos, porque isso a gente também pode potencializar muito aqui no município, né? Porque a gente tem é bem legal. Sim, a gente tem um calendário, assim, né, de algumas festas mais tradicionais, né? Mas eu acho que ainda dá pra gente potencializar isso. Muito, com certeza. E eu sinto assim, eu falo bastante até com o Felipe, nosso secretário de Agricultura, enfim, eu falo que muitas das coisas nem o próprio mogiano sabe. Então, a gente precisa muito trabalhar o endomarketing, né? Que é vender dentro para a gente vender fora. Para que todos os mogianos se apropriem do que a gente tem. Então, por isso que eu falo do posicionamento. A gente precisa demarcar bem o que a gente tem e o leque de opções. Mas primeiro para o mogiano, né, Gris? Porque o mogiano vai vender para fora. Só que muitas vezes o próprio mogiano não sabe. Eu mesmo, quando eu entrei na prefeitura, enfim, muitas coisas eu não sabia, né? Então eu vejo que esse trabalho interno, tanto de comunicação interna, mas o endomarketing mesmo, ele é fundamental, né, Gris? Nossa, com certeza. A gente tá com alguns projetos aí, não sei se eu posso comentar sobre isso agora. Não sei, se pode dar spoiler. Alguns sim, alguns não. Aí você que é a mulher do estratégico. Né? Então, a gente tá tentando colocar o site no ar, né? Desenvolver um site bem bacana e conversar com todos esses atores, né, profissionais que atuam aqui no turismo no município, para a gente conseguir levantar toda essa galera que está aí trabalhando, atuando loucamente, diariamente, com toda a paixão, né? Pra gente conseguir divulgar, que é isso que você tá falando. E a gente entender quais são as necessidades para que o próprio mogiano entenda que Mogi... curta, que Mogi é uma cidade turística. Exato. Porque, assim, de fato, a gente tem muito de turismo aqui. Eu já posso falar que, na minha opinião, que Mogi uma cidade turística. Mas tem sim, né? Além de ser de interesse turístico, né? Que depois você conta um pouco pra gente o que é. Ela tem essa vocação até natural, né, de turismo, só que precisa dessa estrutura, né, de toda essa acessibilidade, tudo isso que a gente sabe. O meu mestrado foi na área de turismo, entretenimento e comunicação, porque são todos relacionados. Sim. E aí eu falei da Bahia, né, a comunicação integrada de marketing na dinamização do turismo baiano como um benchmarking para todo o país. Porque na época que eu fiz, 2006, 2007, a Bahia estava com o Michael Porter fazendo todo o planejamento estratégico deles e ela era um exemplo para o país, né? Então você tinha toda a comunicação integrada, tudo era muito encadeado, assim. Logo depois veio uma mudança de ciclo político e mudou toda essa estrutura de planejamento estratégico. Então, eu vejo que a gente está bem nesse momento, né, Gris, assim, de criar um planejamento estratégico, de pensar produtos, pensar todas as questões aí de turismo. E tem um detalhe, né, a gente sabe a delicadeza que é você também bombar a tua cidade de visitante.
que é aquela questão da capacidade de carga. Então, assim, é um segmento, pessoal, que muitas vezes a gente recebe muita mensagem, olha, e o turismo em Mogi, por que vocês não estruturam? Ó, cadê? Né? O que está sendo feito? Não é um segmento simples, ele é complexo, porque a gente, inclusive, precisa cuidar de quem vive na cidade. Então, se você lota aqui, você faz visitações, claro que tem um lado econômico, o desenvolvimento econômico importante e tal, mas você precisa ter o balanço para também ter qualidade de vida para o autóctone, né? Que a gente fala que é o morador da cidade. E esse é um grande desafio, né, Gris? Eu acho legal explicar isso para quem está nos vendo, que assim, essa medida, esse balanço de o quanto fomentar o turismo, mas também respeitando toda a questão local, qualidade de vida, enfim, é um grande desafio. Queria que você contasse aí, como uma turismóloga, uma especialista, para as pessoas sobre isso. Claro, com certeza. Assim, eu acho que turismo ele é especial. Por quê? Porque a gente, quando vai começar a planejar, né, pensar no turismo, a gente tem que pensar na infraestrutura básica de uma cidade. Então, por exemplo, quando a gente define estratégias, né, diretrizes ali para onde a gente vai seguir, as primeiras coisas que a gente faz de levantamento é saneamento básico, é saúde, é segurança, né? Todas essas questões, acessibilidade, todas essas questões básicas de um município, para que um turista também tenha interesse. Então, assim... E se sinta seguro na escolha, né, que ele faz. Exatamente, né? E aí eu acho que é importante, né, explicar aqui que o turismo, de fato, ele traz ali... Ele é especial porque ele traz uma infraestrutura que dá um conforto para o morador, antes do turista. Então, assim, se o mogiano ele se sente confortável na cidade, então a cidade está preparada para receber um turista. Isso. E aí, por isso que tem toda essa complexidade, porque a gente tem desenvolver isso, é um processo, né? Sim, e são várias parcerias, né, com outras secretarias, inclusive, para a elaboração de projetos. Então, a gente tem os projetos que são de infraestrutura de apoio, né, ao visitante, que são infraestruturas, digamos, básica para o município, e a gente tem a infraestrutura turística, que aí a gente já está pensando no segundo patamar. Né? Exatamente. Eu acho muito legal, Gris, você abordar isso, porque eu acho que a gente desmistifica também aqui a questão de que, assim, a gestão não está fazendo nada para o turismo. Na verdade, gente, é tão profundo e exige tanto uma gestão de turismo que ela é dentro dessa questão que a Gris está falando. Se ela não for uma cidade boa para o munícipe, ela não dá conta de ser boa para o turista, porque você tem, inclusive, uma cultura a ser desenvolvida. Hoje, para você ter um receptivo num destino, você precisa que as pessoas estejam preparadas para receber, que o atendimento de toda a rede, não só restaurantes, bares, hotéis, os pontos turísticos, eles estejam preparados para receber também com uma cultura de atendimento, de hospitalidade, de abraçar e acolher esse turista. Então, ela é bem complexa e eu não acredito que Mogi em algum momento tenha tido esse olhar. A gente desenvolve pontos ou atrações pontuais de turismo, mas olhar para um planejamento turístico que é altamente complexo e que ao mesmo tempo precisa ser atraente por conta de vista da questão socioeconômica e cultural, mas também que ela mantenha, né, tudo de bom que uma cidade tem pro morador, é esse processo que a Gris está falando. Então, a gente traz uma especialista na área, né, vocês viram, com bastante titulação, com muito estudo, muita pesquisa, para desenvolver um turismo sustentável. Sim. Que é aquele que, inclusive, se mantém ao longo do tempo, mas que seja bom para todo mundo, não é isso, Gris? Pri, e a gente tem que pensar, assim, que o turismo ele tem várias áreas ali, né? A gente está discutindo principalmente a parte de marketing, né? A estratégia de marketing, mas tem toda essa estratégia de planejamento também por trás, que é, digamos assim, é elaborar um documento, né, que é o que a gente está tentando fazer agora, para que a gente tenha diretrizes e, assim, pontos e focos, né, para a gente trabalhar aqui no município. E isso é construído em parceria com a população em geral. Isso, né? Eu acho que é até legal quando se aborda isso, porque o nosso assim, eu acho que a tônica da gestão é a participação. Então, é até legal, acho que a Gris abordar agora a questão da audiência pública que a gente vai ter nesse final de semana, que é com a participação das pessoas. Conta para nós o que vai ser isso, Gris. Legal. Eu acho que é muito importante a palavra participação.
Inclusive aqui eu aproveito, né, para fazer um convite para todo mundo que puder. E aí todo mundo, eu digo cidadão, né? As pessoas que estão aí disponíveis e puderem ir lá contribuir com a gente, discutir com a gente no próximo sábado, dia 20 de maio, das 9 ao meio-dia. A gente vai fazer uma audiência pública do Plano Diretor de Turismo. E o que é, Pri, o Plano Diretor de Turismo, né? É um documento que norteia as nossas ações de turismo aqui no município. E aí, por que ele está sendo uma contribuição ali, né, participativa, porque várias pessoas vão contribuir, profissionais e não necessariamente profissionais, mas pessoas que usufruem aqui do município, né, da infraestrutura, para nos dizer, assim, tá contente com isso, não tá contente com aquilo, né, o que a gente pode ali fazer para melhorar a cidade. E aí melhorar a cidade, de fato, melhorar mesmo, pensando em sustentabilidade, né, e depois pensando na visitação turística. Então, assim, esse é um processo muito bacana e, de fato, a gente quer que seja participativo mesmo, inclusive depois da audiência pública, né? Hoje a gente tem um aplicativo do Colab, que é muito bacana, tá ajudando muito pra gente ter esse feedback do cidadão. Vai mandar as pesquisas, né? Isso, e aí as pessoas vão poder entrar e verificar o documento e participar, dar sua opinião. Isso vai ficar aberto até ali meados de junho, né? Para que todo mundo possa, de alguma forma, opinar. Acessar, né? E aí a gente quer realmente que as pessoas participem e não necessariamente precisam ser profissionais do turismo. Aquelas pessoas que estão ali, claro, na linha de frente, talvez tenham um pouco mais de crítica, sugestões, né? Comentários a fazer sobre isso. Gris? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, na verdade. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa entender quais são essas demandas emergenciais, né? Prioritárias, pra gente conseguir dar um foco aí pro nosso turismo aqui no município. Que legal. E essa audiência vai ser quando? A audiência vai ser agora, no sábado, dia 20 de maio, das 9 até o meio-dia. E aí eu espero todo mundo lá, tá? Vai todo ser mundo aonde, combinado. Cris? Vai ser na Câmara Municipal. Aqui do lado do prédio dos vereadores. Isso, a Câmara Municipal dos Vereadores, ali do lado da Prefeitura. Olha que legal, vamos usar aqui esse trecho, então, para convidar todo mundo a participar da audiência pública, né, para o turismo mogiano. Sim. Então, agora, nesse sábado, dia 20, né, das 9 ao meio-dia? Das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia na Câmara dos Vereadores. Venham participar, opinar, sugerir, pontuar o que precisa ser melhorado, que a gente precisa muito disso. E é a primeira vez, assim, que eu me lembro, ou que eu me recorde, enfim, que a gente tem uma abertura dessa. Não sei se você tem esse histórico, Gris. Não, infelizmente não tem esse histórico aqui no município, mas assim, eu percebo que o pessoal do turismo está muito engajado, inclusive tem um movimento do Todos pelo Turismo aqui, que assim, me brilhou os olhos, na verdade. De assim. sentir um engajamento aí de todos esses entes, né? E essas pessoas dão uma força, assim, uma parceria no dia a dia e querem conversar e querem articular, discutir, Pri, até orçamento. Olha que bacana. Então a gente está num nível, assim, muito legal de troca, de aprendizado, assim, eu tô aprendendo muito com pessoas que são aqui do município experientes também, já na área, e pessoas que estão começando ali, patinando junto, né? Enfim. Também, né? Porque a gente entende que essa é a cidadania que a gente quer que as pessoas participem, né? Então, hoje a gente esteve numa escola, a gente conversou com jovens, adolescentes, ali pré-adolescentes de 11, 12 anos, falando de cidadania, eles opinando algumas questões da cidade. Olha, o que acontece aqui? Por que aconteceu aquilo? Então, é essa cidadania consciente que a gente traz muito forte na participação, que eu vejo que a gestora da área, ela se empolga quando isso acontece. Isso é muito bacana, né? Isso é uma nova forma de fazer uma política, que é realmente onde todo mundo esteja junto, onde todo mundo ajude na gestão, né? Mesmo que a decisão seja do gestor público, seja da prefeitura, mas ela foi construída com e para essas pessoas, né? Porque isso afeta a vida de todos, mexe com a questão econômica, patrimonial, né? Todo o patrimônio que a gente tem nessa cidade, tudo que a gente tem de lindo para que as outras pessoas conheçam também. Então, eu acho que é um salto, assim, incrível. Eu acho. E tô muito feliz com a tua empolgação, sabe, Gris? Eu sou muito empolgada. Que bom. Na área de turismo, eu sempre fui muito, muito otimista, assim. E eu acho legal quando as pessoas te procuram, porque se tem uma coisa no turismo que é um desafio em alguns lugares, né, assim, pesquisando e lendo a respeito e viajando mesmo, é essa percepção de que tem alguns lugares que há uma imposição, né, da atividade turística. Então, não tem aquele retorno. Já chega como uma imposição. Já veio pronto. Um pacotinho ali. Exatamente. E o que eu tô vendo aqui em Mogi, assim, é isso, tá brilhando os olhos. É uma construção coletiva. As pessoas estão realmente animadas, elas querem aprender mais, elas querem saber como a gente faz parceria, como é que a gente faz para as coisas acontecerem. Isso. E, inclusive, Pri, até para participar dos eventos. Isso. Então, eu tô engajando, né, os grupos que tem aqui de segmentos mesmo, e falando, olha, amanhã a gente vai ter tal tipo de
de evento, né? Quero em parceria todo com o mundo governo do lá, estado. Então, a Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de São Paulo, eles têm estandes, né? Assim, que rodam por vários eventos. E eles convidam a gente. E aí eu tô engajando as pessoas, porque eu acho que não é só a gestão pública, né? Nós que temos que, para esse evento, levar o nosso material. Não. Sim. Toda a cadeia do turismo tem que estar junto. É o que eu acho que é o que a Gris traz, é uma cadeia, né, de atores, porque o turismo, a complexidade dele também se dá por conta de ter iniciativa privada, as universidades, tem os equipamentos públicos, o terceiro setor, enfim, o munícipe como pessoa física, é muita gente envolvida, né, Gris? Muita gente, muita. E aí esse é o desafio, né? Porque, claro, gestão participativa é isso, as pessoas vão te criticar, vão reclamar disso aqui. E eu acho que é legal. Feedback, sempre, eu gosto muito da cultura do feedback, que ele é um presente. Seja positivo ou negativo, a gente precisa primeiro agradecer, porque a pessoa se predispôs a fazer, e aproveitar, né? Porque se tem uma reclamação, se tem uma dor ali. Que dor é essa? Vamos entender, né? Às vezes é crítica pela crítica. Eu tenho sentido muita gente querendo criticar de forma construtiva mesmo. E a gente gosta, porque a gente pode... Puxa, eu não estava olhando por essa não perspectiva. Pensei nessa ideia, né? Não pensei nessa ideia. Então, eu acho que isso é muito legal. E Com vocês certeza. também vão entendendo essa complexidade, né? E até o nível de exigência, que ele é muito válido, ele vai tendo, de certa forma, uma compreensão de como isso é muito maior do que a gente imagina, né, Gris? E a gente precisa cuidar da nossa cidade para receber, né? Com certeza, com certeza. E a complexidade já vem ali dos projetos mesmo de infraestrutura. Porque a gente precisa, né, dos arquitetos, dos engenheiros, precisa na verdade, de vários profissionais ali para ajudar a gente, né? Então, assim, eu acho muito legal quando a gente tem ali um grupo de turismólogos, né, pensando, mas a gente tem que interagir com todos outras áreas, com as associações, né? Sim. A importância das associações também, né, Gris? A gente tem estimulado muito as associações em bairro, de segmentos, de regiões. Então, eu falo muito, a gente precisa de associações, precisa de líderes bacanas aí, fazendo essa gestão participativa com a comunidade, e a Associação para o Turismo também é importante, né, Gris? Claro, as associações e os coletivos, né, que não necessariamente estão, né, estruturados, juridicamente compostos, mas que tem uma ação coletiva. Sim, e bem forte, né, eu vejo grupos aqui, principalmente dos ciclistas, que ali viraram uma família praticamente, né? Uma força, né? Muito legal, assim, uma união e, assim, engajamento ali, mesmo diante das dificuldades, né, em fazer a coisa acontecer no dia a dia. Legal. E aí isso me deixa feliz, eu fico feliz. E aí falando, né, do ciclismo, especialmente aí tanto no turismo como um estilo de vida mesmo, para uma vida mais saudável, uma prática de esporte e mobilidade ao mesmo tempo, que a gente precisa estimular, né, Gris? Mas Sim. Com segurança, com infra, com tudo isso que é básico aí para acontecer, né? Claro. E teve uma coisa que foi muito interessante, assim, pós-pandemia, né? Na verdade, durante a pandemia foi um processo muito difícil para o mundo todo, né? Enfim. Todos os setores aí, né? Com certeza. E o turismo e a cultura foram muito afetados, né? E aí eu percebo que, assim, já havia antes uma necessidade, principalmente de pessoas que trabalham, estudam e moram em áreas urbanas, de sair, né? Para lugares mais calmos e tudo mais. Pós-pandemia, a gente percebe, inclusive, uma procura muito maior, cada vez maior, de pessoas que querem ir para a natureza. Então, aquele contato especial ali. Pezinho, né? No chão. Exatamente. Pé na terra, né? Para fazer aulas de yoga, de meditação, fazer retiros espirituais e tudo isso. Observação de pássaros. Você falou que eu acho uma terapia, além de ser rico pra caramba, é uma terapia incrível, né? Sim. Atenção plena, que eu prego muito na prefeitura e que tem tudo a ver com essa observação. Então, você acha que nesse sentido, então, a nossa vocação, que é mais natural, ganhou muito pós-pandemia, Cris? De fato, ganhou muito, assim. Principalmente os ciclistas, que aí começaram a se expandir. Aqui no município de Mogi, a gente vê muita gente de bike, assim, para todos os lugares. Então, Sabaúna, mesmo Coatinga, tem as rotas aí mais Hoje de manhã procuradas. mesmo eu vi 3 andando, eu já falei, que bacana, porque é longe, né? Onde eu fui tá um pouco distante. Uhum. Mas assim, o pessoal não tá explorando, eles querem novas trilhas, né? Novas opções, então tem os circuitos que já estão sendo organizados para isso. E aí eu acho que é bacana, esse encontro com a natureza mesmo. E tem muita gente de São Paulo, né? A gente tá muito perto de São Paulo, então, assim, pra gente é maravilhoso isso. Porque as pessoas estão buscando esses espaços. E a gente chama esse turismo de curta distância, que ele também está muito em alta, né, Gris? Sim.
muita gente quer passar o dia fora, né? Ele pode fazer bate-volta. E aqui tá muito pertinho. Então, aqui a estratégia no município é a gente aproveitar, né? Essa demanda de pessoas que querem, elas passam o dia, vão embora. Voltam. Ou se hospedam mesmo no final de semana, né? Pra curtir mesmo ali os passarinhos, né? Aquela natureza, enfim. Trazer até os animais, né? Os cachorros, os gatos juntos. Os pets, né? Sim, os pets. É um turismo... E curtir. Aqui a gente tem muito potencial para isso também. E já tem muitas propriedades, né? Rurais que já atendem esse público, assim. E é bem legal, né? Porque a família... Literalmente a família, né? Porque hoje em dia muita gente tem os... Gato, cachorro, os cachorrinhos, Tem todo mundo, sim, bem bacana. Então é bem gostoso. E eu vejo muito, às vezes, a gente procurando destinos, e nossa, Mogi aqui com tanta coisa pra gente fazer, né? Aconteceu comigo, eu fui pra uma outra cidade buscar, aí cheguei lá, fiquei tão frustrada, falei, não, vou voltar pra minha Mogi mesmo, porque lá tem o que eu quero. Só que aquilo, né? A gente precisa dessa divulgação, conhecer... ter a facilidade de, sei lá, num site ou num WhatsApp, receber as novidades, enfim, né, Gris? Eu acho que tudo isso é o que você veio realmente a estruturar para a gente chegar aí num município que tenha a sua vocação sustentável, mas que tenha o cuidado também para não lotar demais. Não, isso é importante, né? Porque hoje em dia se discute muito do turismo sustentável, né? Essa sustentabilidade das ações. E eu acho que isso é interessante, a gente ter esse cuidado, né? E todas as atividades, o que a gente for planejar, diretrizes, né? Para seguir, tem esse cuidado com o meio ambiente, assim. Legal. Porque eu acho que isso é muito rico. A gente tá no Cinturão Verde de São Paulo. E aqui as é maravilhoso. Serras, né? Sim. Então, e aí no caminho para as praias, né? Então a gente tá num lugar muito estratégico e bacana. Né? Sim. Precisa cuidar com amor, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Nossa, a gente falou tanta coisa aqui que nós até já englobamos várias pautas, né? Tem alguma coisa de outras culturas, de outros lugares que você conhece, Gris, que você já olhou aqui para Mogi e falou, puxa, isso daqui dá para trazer? Você já fez esse mapeamento aí de coisas que você queira trazer aqui para cá, para nós? Desculpa, engasguei um pouquinho aqui. Fica tranquila, respira. Às vezes a gente vai falando e esquece de respirar, né? Assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não trazer culturas de outros lugares, né? Valorizar as tradições que estão aqui, nossas, né? Já estão presentes, né? A parte gastronômica. Então, valorizar tudo que a gente já tem aqui na região e tentar resgatar. Porque tem muitas famílias em que os filhos, né, os netos, já não seguem os costumes dos avós. Então, talvez seja também trazer esse incentivo, né? E conversar, assim, com as pessoas para ver o que a gente pode potencializar nesse sentido aqui no município. E pensando, assim, em outros lugares... Viajando, né, mundo afora, assim, eu percebo que tem localidades que é isso, valoriza muito simples. A gente não precisa de uma infraestrutura muito complexa, né, aquela coisa, enfim, assim, estrondosa, para que seja valorizado aqui no local e as tradições que ali estão, né. Então, isso eu acho legal, assim, a gente ter esse cuidado. Porque você falou sobre visitação, né? Ter cuidado com visitação e tudo mais. Eu acho que isso é uma questão importante, assim. Da gente discutir muito como a gente faz para resgatar essas tradições antigas, né? Valorizar o que se tem aqui na região. E ter o cuidado também de não alterar, por exemplo, os artesanatos. O original. Porque assim, foi feito daquele jeito, a construção foi daquele jeito. E é especial daquele jeito, né? Então, talvez a gente tenha que pensar nos olhares, né? No olhar do turista. E como ele participa dessa experiência ali, estando numa comunidade, interagindo com aquelas pessoas. Eu acho que uma coisa muito interessante é, por exemplo, essas visitas em fazendas em que você escuta sobre a história do local. Nossa, legal demais. Né? Então, assim, entender como é que foram as gerações passadas, o que teve naquele local, como é que as coisas aconteciam ali. Né? E tentar também incentivar a proteção, né? O cuidado para que se mantenha. Sim, de uma forma bem especial. E isso já é uma atração turística, né, Gris? Por si só, não precisa de grandes elaborações, né? Eu falo muito, você me lembrou agora, vamos viajar para tal lugar, sei lá, ou para fora do país ou aqui dentro. Eu quero ir numa loja que não seja uma loja global, porque muitas vezes a gente vai consumir, e você sabe que se você consumir em São Paulo, em Minas, ou em Nova York, ou sei lá, em Londres,
dependendo da marca, você vai comprar o mesmo produto. E às vezes a gente quer ir para um lugarzinho, vamos para Minas, a gente quer uma loja que é só lá em Minas que tem. Então é aquela que você quer, né? Até o souvenir, só muda o nome do lugar. Eu ia falar isso agora. Não é? Puxa, aí você fala, meu Deus, que coisa artificial. Isso é muito bacana, Pri, você comentar sobre isso, porque esses dias me perguntaram, ai, Grisa, onde eu compro no município? Né? Alguma coisa daqui que é representativa. Típica, né? Típica. E eu falei, olha, não sei te responder, porque tá muito incerto isso, assim, eu não vi. Globalizou tanto que você não acha mais o que é original, que né? É o original do lugar. Então, eu acho que isso é legal também, a gente conversar, né? Pra tentar, com os empresários, aí incentivar-los a trazer isso, né? E que são os diferenciais, né, Gris, na verdade. Porque quando você vai para uma indústria, ou para um comércio, uma indústria de massa, né? Onde tudo é igual, onde tudo é produzido igual, onde tudo tem a mesma cara, você perde, né, a questão do original, a questão do único. E aí eu gosto muito do artesanato nesse sentido. Eu acho que eu valorizo muito o artesanato, assim, né? A minha filha fez um trabalho na escola e ela fez uma propaganda de artesanato e ficou muito bonitinha. E ela fala, eles são únicos, eles são exclusivos e são peças que você dá quando você ama alguém, porque ela não tem outra igual. Por mais que você produza em série, não tem outra igual, né? E eu falo muito a nossa feira lá da cultura, que é feito, Mogi feito à mão. Nossa, eu acho a coisa mais incrível. Para mim é um ponto turístico de uma valia assim absurda, porque ele é único. Ele é de Mogi, ele tem a nossa cara, né? Então eu falo muito às vezes lá no turismo, vamos criar um selo feito em Mogi, esse é Mogi, isso é Mogi, porque é esse o diferencial que eu acho que de onde você vier do globo, você vai escolher aquele. E aí você valoriza esse artista local, melhora a renda, melhora a empregabilidade, melhora o entorno. Então eu vejo, não desprezando as marcas globais, enfim, não é nada disso. Mas no turismo, né, tem essa questão da originalidade e literal mesmo. Aquele imã que vai para a geladeira, você não quer um imã que você compra em qualquer lugar do mundo e ele só muda o nome do lugar. Você quer um imã que tem a ver com aquela região, com aquela cidade, tem a ver com aquela história e o que faz do lugar único. Então, o diferencial competitivo dele é, como você falou, eu vou para uma fazenda para ouvir a história da fazenda. Sim. Não precisa fazer grandes produções. Põe lá o fazendeiro, o filho do fazendeiro e a gente vai conversar sobre aquela história. Esse é o diferencial. Com certeza. Né? Esses dias me convidaram para uma passarinhada. Ou seja, ver passarinhos, né? Observação de aves. Foi muito bacana. Me convida, assim. Gris. O pessoal foi muito receptivo. Hospitaleiro, foi muito legal mesmo, assim. Curti muito e agradeço a eles por essa oportunidade, porque incrível, foi, né? Assim, essas experiências únicas que a gente tem, né? E a gente entrou lá, enfim, eles entraram nessa discussão de qual que seria o passarinho que representa a Mogi das Cruzes, por exemplo. Que é o... E aí, poderia até discutiram, né, sobre o pico do urubu, se não era o urubu, e aí começaram a dar risada, né, enfim, mas tem outros, tem passarinhos que são aqui da região puros, nativos. Bicudinho do brejo. Isso, é um deles, que é raro, né, tá em extinção, e é um dos poucos lugares, né, que ele vem, que né? ainda conseguem localizá-lo, E aí foi muito bacana, porque aí o pessoal já começou a discutir, e será que a gente não poderia criar, né, ursos de pelúcia do bichinho, sei lá, souvenirs. Isso. Sim, souvenirs que tivesse a ver com isso, exato, né? É o diferencial, né, único. Então, quando você pega lá um imã de geladeira, ou o bichinho de migurumi, ou pelúcia do bicudinho, aquilo é Mogi. Sim. Né? A gente tem também uma amiga lá na Cultura, a Juliana, e ela fala muito ela até desenvolveu uns caquizinhos de migurumi. Depois eu preciso te passar isso aí. Então, quanta gente não faz migurumi, né? Que são aquelas artes em crochê, tal, com os formatinhos ali do que você imaginar. Um caquizinho de crochê migurumi, que é Mogi, a terra do caqui também. Não só do caqui, da néspera, das orquídeas, enfim, das hortaliças e tal, mas ela fez caquizinhos de crochê. E ficou muito lindo. Aí todo mundo queria, que era tinha imã de geladeira e chaveirinho. Então você vê, é uma carinha nossa. Né? E que a gente tem muito isso, né? A gente tem essa coisa do mascote, né? Do souvenir original. Então, é criatividade. É isso. E a gente precisa sentar junto num brainstorm com essas pessoas e pensar, né? Isso é renda, né? Isso gera emprego, isso gera
oportunidades. Então, o turismo é incrível por isso, né? Ele abre... E eu acho legal, assim, falar que o turismo, ele não é só atividade econômica em si, né? Não é só aquilo ali, geração de renda e emprego. Claro, isso é uma das questões, sim. Né? Mas o turismo, ele envolve muito Muita mais, coisa. né? Porque tem a ver com essas interações, relações. Então, tem a parte social, tem a parte ambiental, porque tem toda a preocupação com o meio ambiente, né? Claro, tem a parte econômica, mas aí tem outras questões relacionadas. A parte cultural também. Bem multidisciplinar, né? Exatamente. Então, isso é o mais bacana, assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, para olhar, porque o turismo, ele é muito mais do que só atividade econômica. Tem toda essa... essa especial, gama, né? Essa gama de atores. A gente é suspeito porque a gente estudou isso, né? Então a gente puxa a sardinha, mas é mesmo. E tem os seus bônus e ônus. Ele é muito especial, muito maravilhoso, mas ele tem a complexidade de unir tantos setores. E você tá ali em convergência, né? Todos têm que estar na mesma linha, por isso esse plano diretor é tão importante, que ele traz todo mundo pro jogo. Com certeza. Teoricamente, seria mais ou menos essa ideia, né? Legal, a gente falou de alguns desafios que a gente enfrenta, que a gente tem aí construído, a Gris está liderando esse movimento, coordenando todo esse movimento, né? Vejo também o teu olhar de quem vem de fora, então acho que você colocou algumas coisas, né? Vantagens e desvantagens, não sei se você quer destacar alguma coisa em relação a isso. Eu acho que a maior vantagem é que, assim, eu não chego com aquela paixão do, né, do morador, assim, de achar que tudo pode ser um atrativo turístico. Então, aí eu venho com aquele olhar um pouco mais técnico e meio, né, mais afastado. Isento, né? Assim, isento, que é importante, né? eu acho isso muito importante, assim, né? Claro que depois eu acabo me apaixonando pelos lugares. Mas, a princípio, eu acho que isso é o mais interessante, assim. E é um desafio também, porque, claro, você tem que se aproximar, né, do território mesmo, e das pessoas, e entender as necessidades. Então, tem toda essa complexidade envolvida. Mas eu acho que, pra mim, eu acho que é bacana, assim. Eu gosto de chegar em lugares novos, porque eu venho com esse exercício, né, enfim, desde a faculdade, de olhar como turista e como turismóloga, né, então tem esses dois momentos, assim. Eu até brinco que eu sou viciada em souvenir, né? Quando eu viajo, eu adoro comprar souvenir. No mínimo, um imã de geladeira. Lá em casa, a nossa geladeira é cheia de imãs de vários lugares. Então, toda vez que a gente viaja, é muito engraçado, porque tem lugares que a gente chega e já pergunta, e o imã? Onde a gente vai comprar o imã? Cadê, né? Porque senão a gente esquece. Sim, né? passa, né? Passa. Então, essas questões, assim, eu acho que são interessantes. E esse olhar de fora, assim, de uma pessoa que tá chegando. Você vê algum grande desafio, assim, que você fala, puxa, isso aqui a gente precisa se debruçar em Mogi? Sim, temos alguns. Eu acho que, assim, prioritariamente, o Pico do Urubu. É um lugar muito bacana, o pôr do sol é maravilhoso. É uma experiência, assim... Incrível, né? Incrível. Única, né? É uma experiência única. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesses locais, assim, que trazem uma experiência muito bacana. O Pico do Urubu, pra mim, é um desses locais. Então, a gente precisa trabalhar. O desafio é a gente ter uma estrutura ali, ter uma forma de cuidar daquele lugar, de segurança, enfim, tudo isso, Gris. Sim, segurança, iluminação, né? E tentar entender ali como a gente faz para que as atividades aconteçam de uma forma bacana, né? Para as pessoas se sentirem confortáveis, né? E terem uma experiência bacana. Então, o Pico do Urubu, pra mim, eu acho que é um lugar bacana, né? Porque, pra mim, tá aí numa prioridade da coordenadoria, postal, assim, né? De Mogi. E a estação de Sabaúna, aquela região ali que é muito bonitinha, a vila. Seria muito bacana se a gente conseguisse... Se inspirar um pouco em Luiz Carlos, você acha que é nessa linha? Sim, poderia. Mas eu acho que tem, assim, coisas especiais que são da própria Sabaúna, assim, sim. Que é bem e aí legal, é uma questão de discutir ali com os moradores, né? Com as pessoas que vivem aquele local, para também ter um conforto na chegada de um turista, né? E não se incomodarem. Exato. Exatamente. E pensar, né? Quem sabe a gente consiga trazer o trem de novo, o expresso turístico. Que tem todo um estudo aí, né? Tem. Todo um histórico. O expresso turístico, ele faz, né, o trajeto até Mogi, mas hoje em dia ele é mais espaçado, não vem sempre. E aí eu acho que é uma conversa bacana de se ter e ver, né, como a gente faz para continuar retomar. Porque no passado foi mais ativo e hoje em dia não é tanto. Então, assim, eu acho que é muito especial ali pra região. Que lindo, tem né? Esse trem. Nossa, é maravilhoso. É um cenário de novela, eu vejo, assim, né? Um cenário de novela, um lugar que você vai ficar tranquilo. Você tá falando aqui, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, tem muita cachoeira em Mogi. Seria legal uma rota de cachoeiras, né, Gris? Eu mesmo não conheço muitas.
Isso é muito interessante, porque hoje de manhã também na minha visita, só em uma propriedade particular já tinham 3 cachoeiras. Claro que eu não fiz o trajeto completo, tal, eu fui na primeira, que é uma queda mais simples, mas assim, em uma propriedade já tinham 3 cachoeiras. É possível a gente criar essa rota de cachoeiras? É possível, assim? É. Sim, sim. Olha. Mas é nesse diálogo, porque tem muitas cachoeiras que são em propriedade privada. Que então precisa abrir essa... Sim, a gente tem que conversar com os proprietários para discutir como é que a gente pode estruturar isso, Nossa, né? Seria e criar muito legal. Circuitos assim, né? Que dá para ser circuitos a pé ou de bike, enfim, pensar em outras formas de não impactar muito o local, né? Porque isso é importante. Então isso dá pra gente pensar assim. Eu acho que aqui a gente tem uma potencialidade na área de ecoturismo e de aventura muito grande. Sim, muito grande. E por que eu falo potencialidade, não já atividade turística em ação? Porque é isso, a gente está nesse processo de mapear, de entender. E porque eu percebo que tem pessoas que são muito humildes, que já tem ali uma infraestrutura que tá bacana para receber turista, mas mesmo assim se acha que não tá tão preparado. Uhum. Então talvez seja uma questão de conversar e, né, alguma capacitação. E até capacitar, exatamente, capacitar, formar para que... E aí eu comentei isso um pouco no Divino, né? Que eu queria falar um pouquinho também, que eu acho que é um grande atrativo turístico, né? A maior festa do país, 410 anos de festa. A gente falou sobre o altar que está na prefeitura, da simplicidade dele. Até quem montou lá os festeiros, tá simples, mas é o que você falou. Hoje a gente está indo, o belo está no simples. A gente não precisa de grandes elaborações, não, é o simples, o belo, é mais o que gira em torno, que é o relacionamento, que é todo mundo em volta de uma fogueira conversando, voltar para as questões simples da vida, que isso aqui, né, sem ser o vilão da história, mas que tirou muito da gente. Sentar em volta de uma fogueira para conversar. Gente, é tão simples, é tão belo, e a gente não faz mais, porque a gente é capaz de conversar pelo WhatsApp em volta da fogueira, né? E a gente precisa desse retorno, né, Grisa? O que é básico, elementar, ouvir o outro, né, e tal. Então, a gente tem falado muito disso. E eles falaram desse altar. Sim, não, e eu ia pensando numa coisa que é muito bacana hoje em dia, né? Que, assim, é retomar essa simplicidade de ter o contato ali com a natureza e tudo mais. Que são esses sistemas de colhe e pague, né? E nas fazendas e nos sítios. Toma um café, como que você colhe lá de fruta, né? Muito gostoso isso também. E é mais legal pela interação, exato, também. Sociabilização ali com a turma, conversa. Eu me lembro que eu tenho muitos parentes mogianos lá em Varginha, né, em Minas. E a gente vai muito para lá e aí a gente faz a tarde da pamonha. Então toda a família se junta para fazer pamonha. Então pega o milho, debulha o milho e faz aquela bagunça. Cara, eu acho que a atividade mais legal que a gente fazia era fazer a pamonha. Não, mas você foi passear, foi pro shopping. Não, mas o dia mais legal foi o dia da pamonha. Que é uma atividade simples, básica ali deles, mas que a gente não tem acesso. E que a gente tem conversa, dá risada e tal, né? Então, eu acho que isso é retornar ao simples com o nosso turismo, né? Quem sabe seja aí a nossa bandeira para isso. Sim, a família da minha mãe é mineira também e assim, eu fui criada no meio da roça, digamos assim, né? Meu irmão, a gente teve essa oportunidade maior junto com meus primos, que eram todos da mesma idade, então a gente ia muito para Minas, andava de carroça. Que é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Andava de carroça, entrava nas plantações para colher laranja e outros. No chão, né? Descalço. Sim, delicioso, andar de bicicleta, tomar banho no rio, essas coisas foram muito bacanas. E a minha irmã, né, que já foi uma outra geração, mais cidade, urbana, já não teve essa oportunidade, que é né? uma oportunidade. Então, né? eu acho muito bacana a gente pensar nisso para as crianças, porque é muito gostoso, né? Muito. Isso marca muito, assim. Que era aqui o próximo tópico, que era falar um pouquinho do turismo rural, né? Que é o nosso, talvez, um dos carro-chefes aí também, né? A gente tem as propriedades, é o que você falou, colhe e já consome ali na propriedade, ouve a história, né? Bem bacana. Eu tô tendo toda terça-feira, eu tenho a Terça Agro. Então, eles preparam uma atividade para mim lá. A última foi no apiário do Eduardo, a gente pôs a roupa lá da abelha, né? Para se proteger das abelhas, a gente foi lá conhecer, ele deu uma aula de abelha pra gente, de colmeia. Era uma aula, para uma aula mesmo de escola. Então,
é rico demais, Nossa, né? é E muito- você aprende é muito ali legal, com eles, é. com as abelhas. Então, depois a gente foi no orquidário, aí a gente foi nas suculentas. Então, cada hora a gente está indo numa terça agro, né? Para conhecer os lugares. Eu quero agora ir no cogumelo, depois a gente vai na micro-orquídea. Então, a gente já tem agenda para conhecer esses que pontos legal. que são o quê? Além de tudo, turísticos. Sim. E as pessoas que fazem acontecer isso são muito incríveis. Você se apaixona. A gente foi também nas produções de hortaliças do senhor Luiziano. Umas alfaces muito diferentes, assim. Nossa, Gris, a gente ficou apaixonado. E ele deu uma aula também pra gente de hortaliças lá, né? Então, é muita riqueza pra gente. E essas pessoas gostam do que fazem, Adoram né? e Tem, contam assim, com paixão. orgulho, né? E a gente, poxa, ter isso na nossa cidade, poder fomentar, dar a estrutura que eles precisam, entender o que eles precisam, né? Além do que está acontecendo, para nós é uma honra, né? Eu vejo assim. Sim, porque às vezes é só dar atenção, né? E conversar, porque às vezes é isso, batendo papo, É, você já vai tem ideias, vai descobrindo né? as coisas. E a gente conecta eles a outros segmentos, articula isso, que eu vejo muito o papel da prefeitura, fazer essa articulação mesmo, né? Entre esses atores. Então, nossa, menina, é encantador, né? Tá aqui pra gente aí como um destaque. Falando da pandemia, fala pra gente, muitos têm falado em turismo digital e turismo sustentável. A gente falou um pouquinho do sustentável, mas o que são e como que tá acontecendo isso, turismo digital? Tá, eu acho que com a pandemia também intensificou um pouco, né? Porque, como eu tinha comentado, turismo e cultura ali foram bem afetados, né, na época. E aí, hoje em dia, a gente está num processo de que a tecnologia ela está à disposição em vários aspectos da nossa vida, né? No turismo, começa pelas redes sociais, né? Mídias sociais em geral, que você, às vezes, interage muito já antes da viagem, né? A gente pensa aí nesses óculos de realidade aumentada, 3D. né? 3D e tudo mais, que são muito Você bacanas. vai sem ir. Você vai sem ir, exatamente. Agora, fora o metaverso, então que você vai mesmo, né? Você vai mesmo. Então, todas essas tecnologias, elas estão vindo, né, e inovando para ajudar o turismo de alguma forma as pessoas terem acesso à experiência, porque às vezes a pessoa também não tem acesso, não tem condições de ir até o local, né? Então, se traz esse tipo de possibilidade para a pessoa, às vezes, visitar o lugar mesmo não estando lá, né? Então, isso hoje em dia é muito bacana, assim, eu acho interessante. Claro que existem os cuidados que tem que se ter com a tecnologia. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com as meninas aqui, que a gente tem que ter cuidado porque, por exemplo, você vai para um local, né, você vai filmar, tem que ter cuidado também de não filmar tudo, porque a pessoa tem que chegar lá e se surpreender. Alguma surpresa. Então, tem que ter aquela experiência. Então, a gente tem que saber como é que a gente vende os lugares, né? Como é que a gente atrai as pessoas, como é que cria curiosidade, né? Então, eu acho que essas tecnologias, elas estão vindo para nos ajudar a estimular as pessoas a viajarem mais, a terem coragem a explorar e visitar novos lugares também. Porque muito disso, né? Às vezes uma estrada, às vezes uma falta de uma sinalização, deixam as pessoas meio inseguras. E elas ficam assim, será que eu vou? E muitas pessoas não vão. Quando você vem com a tecnologia para suprir um pouco essas necessidades, né? Os próprios mapas são maravilhosos para isso. Tanto impresso quanto digital. Então, quando você traz isso, você estimula as pessoas, né? A conhecer, a sair. Eu já conheci muitas pessoas que tinham medo de viajar sozinhas. E a partir da internet, das tecnologias e do contato ali virtual com outras pessoas, né? Aí foram grupo de mulheres, que legal, sim, muito bacanas, que vão pra Índia, vão pra Turquia, vão assim pra vários lugares aqui do Brasil. Juntas. E elas se sentiram empoderadas com isso, né? Fortes, assim, se sentiram encorajadas aí, porque eles tinham medo de ir sozinha. Então, eu acho que essa tecnologia, né, trouxe isso, assim, essa interação maior. E a pandemia, depois da pandemia, as pessoas sentiram aquela, enfim, necessidade do contato com o outro, né? De conversar. A interação faz muita falta pra gente. O olho a olho, né? O abraço, conhecer gente nova, tudo isso, né? Sim, é muito gostoso, né? Muito diferente, né? Eu acho que a tecnologia ainda não supriu isso, que não supra, que eu falo que é a tecnologia humana, né? Sim. Que é E tem uma coisa, Pri, também, que são os museus virtuais, né? Assim, eu acho que isso é legal, ter o acesso às exposições virtuais, né? A possibilidade de você ir, como um visitante também, né? Em atrativos turísticos de outros locais.
e dar um passeio virtual e às vezes isso estimula, né? Quero ir para lá de verdade, eu porque quero conhecer o lugar, sim, né? Sim, Bem, e aí bem... se a pessoa não tem condição, de alguma forma tá Ela dando acesso a acesso ela. ela também, porque né? é um tipo de experiência, Sim, né? não, turismo é experiência pura, né? Total. Que deve ser positiva, mas que às vezes não é. E isso também marca muito a gente, né? Eu me lembro que uma vez eu fui para Itacaré, na Bahia, e teve um sequestro relâmpago no meu hotel, no hotel que eu tava. E aí eu fiquei, quando falei Itacaré, para mim veio o quê? Ai, lembra do sequestro relâmpago lá de um... Não comigo, foi com um turista também, mas... Caramba, então você vê que é uma experiência que precisa ser positiva. Senão assusta, né, o turista e aí não é legal. E Pri, acho que é por isso que é importante ter o cuidado com a informação, né? Como você passa a informação para as pessoas. Porque eu também tenho o caso de uma amiga professora que ela foi pra África e ela sempre viajou sozinha, super mochileira, corajosa, e aí lá ela orientaram ela a deixar a bagagem no quarto e roubaram a bagagem com o passaporte dentro, porque tinham falado pra ela, deixa o seu passaporte, que é mais seguro, não tem perigo dentro do hotel. E aí levaram. Então, assim, são questões que, assim, a pessoa ela tem uma experiência absurda de viagens, né? Só que aí, nesse momento, ela foi ali surpreendida por esse momento que não foi agradável. Então, claro que essas coisas acontecem, né? Mas eu acho que... precisam cuidar disso, tem que ter né? cuidado. Então, eu acho que a informação, tal... E, de fato, a tecnologia, ela tá ajudando nesse sentido pra você saber, né? O que é seguro, o que não é. Como você faz pra se prevenir, né? Os cuidados, sim, né? Não ter muitas surpresas. É muito legal. Vamos lá, tem muita conversa aqui, viu, gente? Então, você aí se liga, passa isso pra frente, se inscreve, curte, compartilha, que é muito bacana de saber e tem tudo a ver com a nossa Mogi, né? Então, vem muita coisa por aí. Gris, quer dar uma dica pra gente sobre tudo isso que a gente tá falando? Tem algum livro, site, algum Insta que você quer indicar, que você fala, entra aqui que vale a pena, que a gente deve seguir, curtir? Não. Dica da convidada. Principalmente o nosso Instagram, né? O Turismo Mogi, que esse é bacana todo mundo acompanhar, porque ele traz ali, né, no dia a dia, a gente vai publicando sugestões de gastronomia, sugestões de atrativos culturais, naturais, tudo que a gente tem aqui no município e a gente pode fazer. Então, Turismo Mogi. Turismo Mogi. Então sigam a página Turismo Mogi, que esse é o mais legal de todos. Com certeza, é o merchan da Gris. Quanto mais gente estiver lá curtindo, a gente sabe que a Gris tá mandando bem, né? Sim. E eu, claro que tem uma galera lá comigo, né? Enfim, meu time, ajudando, né? As pessoas que estão lá, eles estão maravilhosos, então eu tenho que agradecê-los por isso. E é isso aí, né? E é muito importante. E, enfim, assim, eu acho que assim, é bacana, eu gosto muito dos filmes cinematográficos, assim, que traz aquelas paisagens, isso inspira a gente, mostra os desafios, então eu gosto muito da trilogia do Senhor dos Anéis. Adoro, sou apaixonada. Avatar também. Muito lindo. Porque, gente, esse contato com a natureza e todos aqueles problemas que aquele desafio do dia a dia ali que eles passam. Então, eu adoro muito. E tem um outro também que eu lembrei, assim, que é o Livre. Wild chama, que é uma moça que ela vai fazer uma trilha sozinha, porque ela tem vários desafios na vida, e ela segue esse desafio, e são quilômetros e quilômetros andando sozinha, e ela passa por várias dificuldades, né? Tem que assistir. E é muito bacana, assim, então eu pensei nessas sugestões. Show de bola. Gris, a gente vai colocar umas fotos aqui, vamos ver o que é pra gente comentar, vamos lá. Que legal, que legal. Que lindo. Essa foto é de um mochilão muito boa, muito boa. Essa foto é de um mochilão que eu fiz com meu marido pelo México. E o nosso foco era sair da cidade do México e ir até a Península Yucatán de ônibus, né? Assim, e nas possibilidades, claro, em alguns momentos pegando Uber, pegando carona, o que fosse possível. E esse é um parque no centro da cidade, e cheio de esquilos. Esquilinhos. E aí essa foto, eu não tava com nada na mão. E aí, dá, né? Claro, porque assim, eu fiquei com dó, porque estavam dando salgadinho pros bichinhos. E os salgadinhos no México, eles são cheios de coisas químicas. Né? Sim. E aí eu fiz essa foto e postei e falei assim, gente, não deem comida pra eles, né? Esse o tipo de... as coisas naturais, sementes, né? E aí o pessoal tinha esse costume de dar o salgadinho. E aí eu fiquei com dó e postei e coloquei um textinho lá, assim, digamos, de sensibilização, isso, né? Porque... já basta a gente comer essas coisas, né? Não vamos dar isso pros animais, né, gente? Legal. Vamos lá.
Olha lá, que legal. Ah, legal. Pedal. Então, assim, o meu marido, ele é muito mais esportivo do que eu pra bike, né? Mas em alguns momentos ele vira e fala, Gris, vamos fazer um pedal em tal lugar? Vamos lá. E aí, esse foi uma das oportunidades que a gente teve. Em São Paulo acontece vários eventos, né? Corrida também. Às vezes a gente vai e corre por alguma causa. Eu vou mais pelas causas do que propriamente pela corrida. E aí a bike é uma coisa muito bacana, assim. Inclusive agora eu vou tentar até retomar, porque ultimamente eu parei um pouquinho e aqui Mogi vai me animar sobre isso. Mas aqui foi uma dessas competições que a gente foi. Tem que conectar a Gris a Jaque, né? Você sabe que a nossa Jaque lá do gabinete, ela é uma biker top. Que legal. Vamos conectar vocês. Olha lá, que lindo. Então, assim, nossa, eu sou apaixonada pelo Chile, pela Bolívia. E agora, recentemente, ano passado, eu tive a oportunidade de ir para o Equador. Então, assim, são países que eu sou apaixonada. E aqui foi uma viagem que a gente fez, que a gente estava indo para a região da Bolívia, no norte, uma região ali muito bacana, onde tem as lagunas, tem montanhas, assim, cheias de neve. Foi um desafio, porque, assim, foram dias andando numa van, e é um grupo muito pequenininho, né? Então, a gente se hospedava em lugares, assim, muito gelados, eram quartos simples da comunidade local, comia as comidas locais, então, assim, você tem que torcer também, né? Porque... Que experiência, né, Porque Grace? nem sempre os alimentos são... Assim, a gente não sabe se é lavado ou não, enfim. Uma aventura, tem né? essas aventuras. Mas aí foi uma dessas experiências, passando sempre muito frio, muito perrengue, mas foi muito, muito legal, assim. É muito gostoso. E é isso, né? Que legal. Parabéns, viu, Gris? Que legal. A gente está indo agora para o final, né? Na verdade, a gente agora faz uma espécie de um bate-papo falando sobre o Ikigai, né? O Ikigai é uma filosofia japonesa, né, lá de Okinawa, que é a sua razão de ser, de existir. Então, o que você ama, o que você faz bem, o que você pode ser pago para fazer e o que o mundo precisa, né? A gente juntando tudo isso, a gente descobre o nosso Ikigai. E aí a gente pergunta, né, o que tem a ver com propósito e tudo mais. Então, em cima disso, se você recebesse 2 milhões na sua conta, que bem você faria para você, para quem você ama e para o mundo? Essa pergunta é complicada, é boa. Vale falar, eu vou viajar. Não, então, essa é a questão. Pra mim, eu acho que o maior bem pra mim é viajar. E assim, na verdade, não gastando 2 milhões, né? Gastando bem menos. Dá pra viajar muita galera, né? Viajar muito. Não, eu acho que a primeira coisa bacana é pegar esse dinheiro e colocar numa conta pra render. Pra render, né? Mas eu acho que pra mim, assim, o mais especial é o óbvio, é viajar mesmo, e é isso que eu faria pra mim. E viajar, conversando com as pessoas, entendendo novos lugares, interagindo e tudo mais. Pra quem eu amo, é muito difícil, assim, porque se eu for pensar nesse recurso, bens materiais, é muito pouco, né? Acaba rápido. Mas talvez é isso, dar uma ajuda pra uma outra pessoa que precisa mais, né? Auxílios ali. Eu não sei como, assim, porque é difícil, né? Família falar. Eu brinquei com as meninas que poderia ser plano de saúde pra todo mundo, assim, vitalício. Ou muita viagem pra não ficar doente. Ou muita viagem pra não ficar doente. Muitos passeios, seria muito bom. E pro mundo, assim, eu acho que um dos trabalhos mais bacanas também é do terceiro setor, né? De você ter uma ONG, uma estrutura em que você possa ajudar outras pessoas. Eu acho muito legal, assim. Eu gosto muito dos trabalhos na área de acessibilidade, em geral, né? E eu acho muito especial. Então, essa é uma área, assim, que eu teria prazer. Essa grana. Sim, com certeza. Que legal, Cris. Muito bom. Gente, muito legal essa conversa, né? A Cris manda muito bem, tá super empenhada e o que ela tem de mais legal com a gente aqui, com nossa Mogi, é esse engajamento, né? Esse brilho no olho para fazer aí o turismo acontecer aqui de uma forma sustentável, planejada e com muita gestão, né, Gris? E aí eu queria saber se você tem algum projeto que você queira divulgar, queira falar para as pessoas ou não, tá mesmo aí empenhada em trazer as pessoas para nossa Mogi, para audiência pública, para participação. Conta para nós aí, o que você está fazendo. Primeiro, assim, gostaria de agradecer, né, essa oportunidade. Gente, eu nunca participei. Foi linda, de um podcast, foi assim. ótimo. Então, assim, claro, eu tô um pouco nervosa, né? Alguns sorrisos sem graça, às vezes, com vergonha. Mas, assim, eu acho que a experiência foi muito bacana. Eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente, de uma forma geral, aqui do turismo. Eu acho que o mais importante é todo mundo entender que Mogi é uma cidade turística já. A gente já tem muitas coisas, né, assim, prontas para receber turista. E que a gente pode potencializar isso e cada vez intensificar.
E aí, eu acho que eu não preciso citar um outro projeto, né? Porque eu acho que a gente já comentou muito Bastante sobre isso, coisa. né? Essa parte de marketing, a parte de participação em feiras, né? A gente está tentando ir muito para outras feiras e engajar as pessoas. E aí, esses projetos internos nossos aqui de tentativa de parceria para desenvolvimento da infraestrutura, a gente está atrás de parceiros, né? Que possam nos ajudar a pensar, né? Ou também, claro, investir, vermos formas aí de captar recursos também para poder estar junto com a gente e fazendo esses projetos seguirem. Acontecer. Porque são muitas coisas que a gente tem para fazer, né? E eu acho que essa parte de planejamento é muito bacana, então a agência agora e trazer os universitários que as faculdades, né, que pra são junto, pesquisadores. Isso. Então, assim, pra gente isso é muito especial, assim. Eu acho que essa presença da universidade, né, das pessoas que atuam na cadeia ali produtiva do turismo e pessoas comuns, né, que queiram participar. Que e se queiram participar. elas querem procurar você, elas mandam uma mensagem no teu Insta, no Insta de Mogi, tem algum canal mais direto? Tá. Não, pode mandar no Insta de Mogi, Turismo Mogi, uma ou mensagem lá, Gris, quero participar disso, o pessoal vai dar uma Claro. resposta, pode Sim, deixar com um certeza. contato, é um meio legal. Pode. E tem também um telefone, a gente pode pegar o telefone lá, o ramal, lá do desenvolvimento econômico, lá da tua coordenação, deixar um telefone para as pessoas que quiserem entrar em contato, conversar, participar da audiência, enfim, a gente deixa aqui depois num link. Eu acho que seria bom, eu não vou saber de cor agora. Mas a gente pede para as meninas colocarem. E o site também, né? Porque na prefeitura mesmo já tem informações do turismo. Lá então... no Fale Conosco, sim, enfim, né? Sim. Legal. Gris, tô super feliz de ter você, viu? Que a gente faça aí o turismo como a cidade merece. Obrigada por ter vindo, obrigada aí pela tua disponibilidade, por estar com a gente, aceitar o desafio de vir para Mogi. Obrigada por estar aqui comigo hoje, tá? O que você precisar do gabinete, de mim, estou à disposição sempre. Eu sou apaixonada por esse tema e eu acho que tem muita coisa aí pra gente fazer legal, né? Queria agradecer e conta comigo. Obrigada, eu agradeço. Ainda meio envergonhada de estar aqui hoje, né? Mas foi muito bom o diálogo mesmo. E é gostoso, né, conversar sobre turismo. E espero que a gente tenha conversado aqui de uma forma bacana e que todo mundo consiga curta. Interagir. E né, vamos conversar muito mais por lá. Viu? A Gris está sempre com a gente. Gente, obrigado você que ficou aqui, que conheceu a Gris, que conheceu um pouco mais da gestão do turismo, né? De como a gente faz esse segmento acontecer. É um segmento complexo, mas é lindo, importante. E estou muito feliz. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, agradecer a RTV, viu, Gris? Que é quase um ponto turístico da nossa cidade, tão lindo que é esse lugar, né? A nossa produtora aqui, parceira, a RTV, o Theo, o Léo e todo o time. Sempre muita gratidão por isso. Dá um beijo em todo mundo, Gris. E venham para audiência pública no sábado na Câmara dos Vereadores, das 9 ao meio-dia. A gente precisa de você participando, pontuando. A Gris vai estar lá. Possivelmente também eu vou conseguir dar uma passada. E é isso. Vamos juntos aí pelo turismo, pela nossa Mogi. Um beijo, Gris. É isso aí. Obrigada, Até a próxima. Um beijo, gente. Até mais.